Pronome, então, é uma palavra que vai participar sempre da construção de um texto. O pronome, ele tem como função primordial retomar alguma coisa, fazer referência a algo e evitar a repetição. Olha que importante. Então, quando eu trabalho com a ideia de pronome sempre vai ter uma função bem especial, porque ele participa 100% da coesão. Não dá para você construir um bom texto sem fazer uso dos pronomes. Eles interferem na coesão. E o que tem de diferencial dos pronomes? Gente, diferencial, olha só, para você entender muito bem. O pronome, ele interfere em vários momentos. Nós temos aí 7 tipos de pronomes. E eu digo que sempre o pronome é uma classe 7 em 1. Por quê? Não é só saber o tipo dos pronomes. Cada tipo de pronome tem um significado. Então, nós temos vários tipos de pronomes e eles interferem, sim, sempre no significado, interferem no texto. Cada um dos 7 tipos de pronomes possui uma finalidade. Por isso que pronomes é aquela classe que você pode dar tudo, sempre, 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 porque vai ter muita informação acerca disso. Então, entenda, quando se fala em pronomes, sempre pense que nós temos 7 tipos de pronomes e cada um deles possui uma finalidade, as suas próprias regras. De forma geral, o pronome sempre faz referência a algo. Sozinho ele não existe, ele não consegue sozinho construir um texto, mas ele garante a coesão, ou seja, o princípio básico da coesão textual é evitar a repetição. Então veja comigo, temos aqui, ó, uma palavra que substitui, retoma ou acompanha um nome, faz parte das classes variáveis e sim, possui significado contextual. De forma bem importante, participa da coesão textual. Então, participa da coesão textual. Por quê? Porque evita a repetição de termos. Então, praticamente é isso que faz o nosso pronome aqui. Ele interfere bastante na hora de você construir um texto. E para uma redação, por exemplo, é bem importante que você entenda o emprego desses pronomes, porque o texto repetitivo é um texto que perde sim credibilidade e perde nota. Ou então, quando você vai ler um texto e compreender, tem que saber quem é que retoma o quê. Então, o pronome ele participa 100% de um texto. Vamos lá então. Aqui, vamos falar um pouquinho dessa uniformidade de tratamento aqui. Veja só. Eu tenho que pensar que os pronomes, eles estão organizados em relação às pessoas do discurso, que nós temos lá. O que são pessoas do discurso aqui, ó? Quando você tem primeira, segunda ou terceira pessoa, tá? E elas podem estar organizadas aqui, ó, em singular ou plural. Então, eu tenho primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural e assim por diante. Eu tenho que manter a mesma pessoa. Por exemplo, aqui, ó, veja só. Quando você vier, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. O que acontece? Você é terceira pessoa. Te é segunda pessoa, aqui também segunda pessoa. Então, está errado eu construir a frase misturando as pessoas do discurso. Eu teria que fazer o quê? Ou eu uso, quando tu vieres, te abraçarei teus cabelos. Ou, quando você vier, abraçarei nos seus cabelos. Então, tem que manter todas na segunda pessoa, todas na terceira pessoa. Então, essa uniformidade é sim necessária, é regra, tá? Na fala, nós não fazemos isso. Nós usamos uma mistura aí de tu, você, não, a gente não tem essa preocupação. Agora, num texto, isso é necessário, é uma condição para que o texto esteja bem escrito. Continuando aqui, temos agora a ideia de pronome substantivo ou adjetivo. O que acontece? Essa classificação aqui, ó, ela está ligada com a posição que um adjetivo tem numa frase, tá? É assim, quando você tem um pronome que tem função de substantivo, ele substitui um substantivo. Então, por exemplo,
nem tudo está perdido. Aquilo me deixou alegre. Veja que a palavra tudo não acompanha um substantivo, está no lugar de um substantivo. A palavra aquilo não acompanha, substitui um substantivo. Então, perceba, quando ele é pronome substantivo, ele não acompanha um substantivo, porque ele substitui um substantivo. Já na condição de pronome adjetivo, ele sim acompanha um substantivo. Por exemplo, este moço, veja, este moço acompanha moço. Alguma coisa acompanhou o substantivo coisa. Muita gente acompanhou o substantivo gente. Meu ingresso acompanhou o substantivo ingresso. E aqui o pronome teu já está sozinho, veja. Então, esse teu aqui está sozinho, ele não acompanha nada, ele está no lugar do substantivo. Por isso, aqui ele é um pronome substantivo e aqui na frase anterior ele é um pronome adjetivo. Então, aqui, para mim, não é que eu tenho uma classificação, é a função que ele exerce, porque o pronome, ele pode tanto estar junto ao substantivo, acompanhá-lo, ou pode apenas fazer referência e substituir o substantivo. Quando ele substitui, ele cumpre a função de um pronome substantivo, ele ainda é pronome, mas é como se tivesse uma função de substantivo numa frase, porque ele sozinho, ele dá conta de trazer um significado. Claro que eu tenho que encontrar um referente na frase, mas visualmente ele não está ao lado de um substantivo. Por isso que ele pode retomar, substituir ou acompanhar um substantivo aqui. Continuando, temos agora os pronomes de tratamento. Então, olha só. Pronomes de tratamento aqui, ó, eles estão ligados à forma de tratar alguém, tá? Então, eles estão fazendo o seguinte, nós temos aqui, ó, as formas de tratamento. Essa é a ideia que nós temos aqui, ó, formas de tratamento. E nós podemos fazer o quê? Uma referência a alguém ou falar diretamente com alguém, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu falar para você assim, Vossa Senhoria, ou escrevo Sua Senhoria. Aqui o que acontece? Quando eu uso Vossa Senhoria, você fala diretamente com alguém, é uma forma direta. Sua Senhoria é uma forma indireta. Como assim? Para mim aqui. Se eu falo com alguém diretamente, ó, Vossa Senhoria deseja algo? Então, quando eu falo com você, ó, olho no olho, Vossa Senhoria precisa de algo? Isso é forma direta. Quando eu falo Sua Senhoria, eu estou falando de alguém. Então, ó, Sua Senhoria, eu falei de alguém, precisa de algo. Essa é a noção básica aqui. Vai lá então comigo à tela, veja. Nós temos o Vossa Excelência, Sua Excelência. Então, essa é a base que nós temos aqui, ó. Nesse caso, o vossa está ligado a quem falamos aqui. E a base é o vossa é diretamente, o sua é indiretamente aqui. Outro ponto importante, pronomes de tratamento, eles têm a concordância na terceira pessoa aqui. Por mais que eu tenha o vossa, eu ainda escrevo Vossa Excelência precisa. Eu deixo o verbo todo concordando na terceira pessoa aqui. Essa é a base que eu tenho. Aí temos os possessivos. Olha, os possessivos indicam posse. E são bem restritos aqui, ó. Quais são eles? Nós temos o meu e as flexões dele. Temos o teu e as flexões. Temos o sua e as flexões. Temos o sua não, vou colocar o seu aqui, que é masculino, para manter o padrão aqui, ó. Nós temos o seu e as flexões, o nosso e o vosso. O que são as flexões aqui, ó? Por exemplo, vou colocar só no primeiro. O meu, posso ter o plural meus, posso ter o feminino minha, e daí o plural ainda minhas. E acontece a mesma. Teu, teus, tua, tuas, e assim por diante. E são apenas estes daqui que são pronomes possessivos, somente esses. Cuidado! Por exemplo, se eu colocar para você assim, ó, o carro é dele, tá? Cuidado!
A palavra dele não é pronome possessivo. O dele é a junção de de mais ele. Então, nós temos, teoricamente, aqui, ó, esse de que é uma preposição e esse ele que é um pronome pessoal, tá? O que acontece é que o carro é dele, nós temos esse dele, ele traz apenas uma ideia de posse, mas ele não é pronome possessivo aqui, tá? Apenas estes daqui é que são pronomes possessivos. Muito bem, continuando. Pronomes demonstrativos. E aqui nós temos muitas questões, muitas regras. Os pronomes demonstrativos, eles vão determinar o quê? O lugar, o tempo, o espaço em relação a algo ou alguém. Então, eles sempre determinam algo. Eles determinam algo, eles indicam algo, porque eles são demonstrativos. E eles podem ser variáveis, com flexões, e também invariáveis. Ah, então quer dizer que pode sim, claro. Veja, os variáveis, estes, esta, estas, esses, essa, aquele, aquelas. Invariáveis, isto, isso, aquilo. Importante, esses variáveis, eles podem retomar, ó. Eles retomam uma palavra aqui, ó, ou então uma expressão, ou uma expressão. Essa é a ideia aqui. Já o isto, isso, aquilo, eles não vão retomar uma palavra específica, tá? Ó, veja, eles não retomam uma palavra, porque eles são neutros, eles não têm flexão aqui, não tem como concordar. O que que eles fazem? Eles retomam uma ideia. Essa é a base que nós temos aqui. Então, os invariáveis retomam uma ideia. Os variáveis, eles retomam uma palavra ou uma expressão aqui. Então, quando você pensa em pronomes demonstrativos, entenda que eles sim vão participar, vão fazer uma relação entre as palavras e isso você tem que perceber no contexto. Temos aqui relações de tempo, espaço, tudo isso. Vamos ver agora com mais calma. Veja só. Na ideia de espaço, quando eu coloco para você assim, ó, compro este carro. A ideia de espaço, ele tem relação com o advérbio aqui, tá? Então, ó, o este se relaciona com aqui. Ou seja, o carro está perto da pessoa com quem fala. Agora, esse carro aí, veja, o esse se relaciona com aí. Agora, está perto da pessoa ou afastado da pessoa que fala. Essa é a ideia, ó. Aqui está perto da pessoa que fala, aqui está afastado da pessoa que fala. E aquele carro, ó, o advérbio lá é o referente aqui, está afastado da pessoa que fala e daquela com quem fala. Então, seria assim, para mim aqui, ó. Se eu falo, este carro está do meu lado, olha, este carro aqui é excelente. Está perto de mim, que eu estou falando. Esse carro, ele é bom? Então, está o quê? Um pouco mais longe de mim. Esse carro é bom, tá? Agora, aquele carro, ele é bom? É um carro que está bem distante. Eu nem estou vendo, às vezes, o carro. Então, perceba que essa noção de espaço é marcada. O este do ladinho, o esse afastado e o aquele bem longe, tá? A ideia é que nós temos de espaço aqui. E guarde aí, o este tem uma relação com aqui, que é o advérbio aqui, o esse com aí e o aquele com lá. São relações que nós temos com os advérbios, que isso pode aparecer tranquilamente num texto. Continuando aqui, temos também a noção de tempo. Então, quando eu falo este ano, é o ano em que eu estou. Esse ano é um passado próximo. E aquele ano é algo bem distante. Então, por exemplo, só para você assim, ó, este ano é o ano em que eu me encontro. Este mês, o mês em que eu me encontro. Este dia é o dia em que eu me encontro. Então, quando eu uso este e uma marca de tempo, uma palavra que indica tempo, eu estou dentro daquele momento. Então, se eu falar para você assim, ó, este mês, se for mês de agosto, isso é mês de agosto. Este mês, se for mês de outubro, é o mês de outubro e assim por diante. Então, o este, com a ideia de tempo, eu faço parte daquele momento. Agora, esse ano,
não é o ano em que eu estou, é um ano anterior. Pode ser o ano passado ou retrasado, né? Um pouco mais próximo, mas esse ano é um passado próximo. Aquele ano, aí pode ser, sei lá, 10, 15, 20, sei lá quantos anos atrás. Então a ideia é essa: este ano eu faço parte da ideia de tempo. Esse ano é um passado próximo, aquele ano é um passado bem distante. Então, o uso dos pronomes junto a uma palavra que indica uma relação de tempo interfere também no sentido. Continuando agora aqui, temos agora uma referência no texto. Então, veja, Maria e Joana gostam muito de estudar. Então, eu quero evitar a repetição. Aí, assim, sempre eu começo pelo mais próximo. Esta, que é Joana, cursa letras. Aquela, jornalismo. Então, quando eu vou fazer uma relação aqui, eu sempre começo esta e depois o aquela. Nunca coloque o aquela primeiro e depois o esta, por exemplo, tá? Não faça o contrário. A ordem certa na norma culta é você colocar primeiro o mais próximo, depois o mais longe, tá? Que é a ideia básica de referência. Então, aqui a gente usa muito o esta, nesse caso, para evitar uma repetição. Normalmente, o SS, ele retoma e o ST, ele aponta para frente. Isso é o normal. Mas o ST, ele pode voltar quando você tem uma finalidade, por exemplo, como esta aqui, de evitar a repetição de um termo ou de evitar a ambiguidade. Então, aí você pode usar. Então, vamos marcar aqui, ó. Você usa o ST como retomada quando é para evitar uma repetição aqui ou evitar uma ambiguidade, um duplo sentido. Aí você pode fazer o uso desse este, estes, esta, essas aqui. Continuando, algumas palavras também podem ser pronomes demonstrativos. Elas se transformam conforme o contexto, claro. Então, por exemplo, o, os, a ou as. Quando eu tiver essa condição aqui, ó, o, que, os, que e assim por diante, tá? Aí o que vai acontecer? Nós podemos trocar esse o ou a por aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Então, por exemplo, não ouvi o que disseste. Não ouvi aquilo que disseste. Essa rua não é a que te indiquei, não é aquela que te indiquei. E aqui nós temos agora uma dica bem legal para você, ó. Nesse caso, esse que vai ser um pronome relativo, tá? Então, a dica básica sempre é assim. Quando você conseguir trocar o, os, a, as, aqui, ó, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, você tem ali um pronome demonstrativo e, na sequência, um pronome relativo aqui. Continuando, ainda temos os pronomes mesmo, mesma, claro, acompanhando um substantivo aqui, ó, são as mesmas pessoas, então acompanham o substantivo. Os próprios alunos acompanham um substantivo. Não compre semelhante livro. Nós temos aqui um substantivo acompanhando o substantivo. Então, também são pronomes demonstrativos que podem se transformar no contexto. Como no contexto? Se eu colocar para você, por exemplo, assim, uma frase para você assim, ó. Este livro é semelhante ao meu. Então, veja, nesse caso aqui, não está acompanhando um substantivo, ele está apenas com a função de um adjetivo. Então, por isso que você tem que olhar no contexto, não é sempre que vão ser pronomes demonstrativos aqui. Veja, a base é assim. Pronome, nós temos várias formas, veja que cada um deles, cada classificação tem uma finalidade, cada um deles vai ter uma finalidade com certeza, e o seu papel é perceber isso. Como é que eu entendo isso no texto? Como é que eu percebo isso na hora de ler? Então, entenda que pronomes que são realmente demonstrativos, que nasceram demonstrativos, são este, esse, aquele e as variações que nós temos ali. Os outros, o, os, a, o, as, mesmo, próprio, semelhante, eles vão se transformar em demonstrativos quando eles acompanham, no caso, ou eu posso trocar por aquele, aqueles, aquela, ou acompanham um substantivo e fazem referência a alguma coisa. Então, tudo depende de um contexto,
tá? Porque a palavra o, você sabe, o e a ainda podem ter várias classificações. São palavras que não são apenas pronomes. O o pode ser artigo, pode ser pronome, também pode ser pronome oblíquo, o a pode ser ainda preposição. Então, são palavrinhas que você vai classificá-las pelo contexto. Por isso que aqui é uma parte importante. Essa aqui, classificação do o e a como pronomes demonstrativos, isso é bem importante que você entenda. Por quê? Porque confunde mesmo. E se você não souber a regra, você não vai adivinhar na hora da leitura. Ah, eu acho que é pronome demonstrativo. Se você não tiver a regra como percepção, você não vai perceber isso na frase. E às vezes erra a questão por faltar esse detalhezinho mesmo, tá? Então entenda muito bem que eles podem ter várias classificações. As palavras podem mudar de classificação, tudo dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Vamos lá. Continuando agora aqui, temos a ideia dos pronomes indefinidos. O próprio nome já diz, ó, indefinidos aqui é a ideia de sentido vago, impreciso ou algo indeterminado, sempre assim. Por exemplo, algo o incomoda? Então, quando eu falo algo o incomoda, que algo, sei lá, eu estou generalizando aqui, tá? Quem avisa amigo é. Veja, quem é quem, sei lá. Sempre eu tenho a ideia de palavras que são o quê? A ideia de algo impreciso. Quem é esse algo? Não sei. Quem é esse quem? Também não sei. E veja que nesse caso aqui, ó, esse algo e esse quem, eles estão sozinhos. Eles são pronomes indefinidos substantivos, porque eles ficam no lugar de um substantivo. Isso acontece. E também podemos ter pronomes indefinidos adjetivos, quando eles acompanham um substantivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, cada povo tem seus costumes. Certas pessoas exercem várias profissões. Então, ó, cada povo acompanha a palavra povo. Certas pessoas acompanham a palavra pessoas. Então, são pronomes indefinidos. Quando eu falo cada povo, que povo que é? Sei lá, cada povo. Eu tenho uma ideia genérica, sentido vago aqui. Certas pessoas, quais? Não sei. Então, veja, a ideia é vaga também. Por isso que a gente chama de pronome indefinido. Por quê? Nós temos aqui um sentido vago, impreciso. Eu não sei quem é quem. A ideia é bem genérica. Aproveitando agora, venha comigo aqui ao quadro. Nós temos aqui, por exemplo, algumas palavrinhas que podem oscilar aí e mudar de classificação. Vou dar um exemplo, essas palavrinhas aqui, ó. Muito, tá? Pouco, bastante. São palavras que elas podem sim mudar aqui de classificação. Isso vai, não só elas, tá? Nós temos várias aqui, tá? Palavras que podem mudar de classificação. Pegar a palavra aqui que é invariável, aqui, ó, mais, tá? Veja só, menos também, tá? E temos várias aqui. Exemplo aqui para você perceber isso melhor. Veja só. Se eu falar para você assim, ó, eu tenho muito trabalho a fazer. Eu tenho muito trabalho. Ou eu trabalho muito. Então, veja, nessa primeira frase, quando eu falo eu tenho muito trabalho, veja que esse muito ele está ligado à palavra trabalho, que é o quê? Trabalho é um substantivo nessa frase aqui, ó, o trabalho. Então, esse muito, ele está acompanhando um substantivo aqui, ó, ele é um pronome indefinido. Quanto trabalho mesmo? Ah, eu sei que é muito. Agora, eu trabalho muito. A palavra trabalho aqui já é um verbo. E eu estou intensificando a ação de trabalhar, então esse muito aqui, ele é o quê? Ele é um advérbio. E isso vale para todas elas. Por exemplo, a palavra bastante, ó, veja. Eu tenho, veja só essa frase aqui, ó. Muitos amigos, tá? Eu posso trocar a palavra muitos por bastante. Mas como é que fica isso daqui? Bastantes amigos. Porque nessa frase, o muitos e o bastantes, eles são pronomes indefinidos.
Então, por isso que eu tenho inflexão aqui, ó. Eu tenho muitos amigos, eu tenho bastantes amigos. Fica estranho esse bastantes, mas ele existe sim. E todos eles podem ser, por exemplo, eu estudei mais. Aí eu tenho um advérbio. Eu tenho mais trabalho. O mais está ligado a trabalho. Então, a ideia é assim. Quando essas palavrinhas aqui estão ligadas a um substantivo, acompanham um substantivo, elas são pronomes. Quando elas intensificam um verbo, um advérbio ou outro adjetivo, elas são advérbios. Aqui é o conceito de advérbio. Veja, o advérbio é uma palavra que ela vai acompanhar e intensificar outras 3 palavras. Quais são elas? Um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, nesses exemplos aqui, a diferença é assim: está ligado a um substantivo é pronome, está ligado a um verbo, um adjetivo ou advérbio é um advérbio. Essa é a minha base aqui acerca dessas palavras. E elas sim podem mudar. Você tem que olhar sempre o contexto. Muito bem, agora, continuando aqui na tela, temos a noção de pronomes interrogativos aqui, tá? Interrogativos, claro, sugerem que nós tenhamos uma pergunta aqui, lógico, tá? E nós temos aqui o que a gente chama de pergunta direta e pergunta indireta. Veja só. Quem fez o almoço? Pergunta direta, porque eu tenho o sinal de interrogação. Qual das bonecas preferes? Também sinal de interrogação. Quantos passageiros embarcaram? Sinal de interrogação. Agora, veja que na frase seguinte, nós temos a mesma pergunta, uma pergunta indireta, ó. A pergunta está aqui ainda, veja, a pergunta ainda está aqui. Mas agora eu tenho uma pergunta dentro de uma frase. Então, nós temos assim, ó, veja, dentro dessa frase aqui, ó, diga-me quem fez o almoço, não sei qual das bonecas preferes, pergunte quantos passageiros embarcaram. Então, aqui, ó, nessas construções aqui, nós temos o quê? Uma pergunta, que a gente chama de pergunta indireta. O que é isso? Ela não tem um ponto de interrogação aqui, mas veja que a dúvida ainda existe. Eu não sei quem fez o almoço, ou seja, a dúvida, ela existe. Eu não tenho resposta, então, eu não sei qual boneca, não sei quantos passageiros. Então, nós temos verbos que sugerem ainda a dúvida. Veja, ainda essa parte. Então, aqui eu tenho as perguntas diretas, tá? Isso aqui é uma pergunta direta. E ali nós temos perguntas indiretas. E esses pronomes são interrogativos, não importa onde eles estejam. Então, aqui ele é interrogativo e aqui também, mesmo que esteja no meio de uma frase, porque essa é a função deles. Então, esse conceito de frase com pergunta direta e indireta, você tem que ter muito claro, porque aqui você vai ter essa dimensão de que pode aparecer sim uma pergunta com essa noção de pergunta direta e pergunta indireta aqui, com certeza. Tudo bem? Então, fechamos aqui a nossa noção de pronomes. Veja, eu trouxe aqui 5 tipos de pronomes para você entendê-los melhor, mas nós temos 7 no total e cada um possui uma finalidade. Então, não adianta, pronomes posso dar sim 100%, porque nós temos 7 em 1 e cada tipo de pronome tem uma finalidade e isso vai ser cobrado de você na hora de uma questão de prova.